Meus amigos e amigas do sétimo ano, professor Soares trazendo aqui mais uma aula para vocês. Agora iremos falar desse tópico aqui da matemática, média aritmética e média ponderada. É um assunto novo, né, para vocês, mas é de fácil entendimento. Então aqui tem duas situações que trazem um exemplo de como encontrar a média aritmética, né? Primeiro, em uma competição de ginástica, Clara obteve as notas registradas a seguir. Aí nós temos aqui uma tabela. Nessa tabela tem a modalidade que ela participou, né? O salto sobre cavalo, a modalidade trave e a modalidade solo. A nota que ela teve no salto sobre o cavalo foi 5. A nota que ela teve sobre a modalidade trave foi 8. E a nota na modalidade solo foi 5. Então aqui faz a pergunta: qual é a média das notas de Clara nessa competição? Então, para encontrar a média aritmética, é muito simples. Nesse caso, calculamos a média da ginasta adicionando-se as 3 notas e dividindo-se o resultado por 3. Ou seja, para encontrar essa média, basta que você faça a adição, né? Você vai adicionar as 3 notas, você vai adicionar a nota 5, adicionar com a nota 8, adicionar com a nota 5. E você vai dividir, né, esta soma, você vai dividir essa soma por 3. Por que eu vou dividir por 3? Porque são exatamente 3 notas. Porque para encontrarmos a média, a gente faz a soma dos números e divide a quantidade de números. Aqui no caso nós vamos fazer a soma 5 mais 8, 13, 13 mais 5, 18, e 18 dividido por 3 dá igual a 6. Então, a média de pontos que ela teve aqui nessa competição foi de 6 pontos. Continuando, o que fala? A média das notas de Clara na competição foi 6. Dizemos que o valor 6 é a média aritmética dos números 5, 8, 5. A média aritmética de n números representa a soma de todos os números dividido por n. Esse n números é o que eu estava falando. Se você tiver 2 números, você vai somar e a média vai ser a soma dos 2 números dividido por 2. Se nós tivermos 4 números, você vai somar os 4 números e vai dividir por 4, né? Imagine que você tem o número 1, o 2, o 3 e o 4. Qual é a média desses 4 números? Então você vai fazer a soma deles, né? Você vai fazer a soma 1, mais 2, mais 3, mais 4 e vai dividir por 4. Então aqui você vai dividir por 4 porque são 4 números. No caso aqui você teria a soma 5 mais 5, 10, né? Dividido por 4 daria 2,5, daria a média 2,5. Então aqui a gente vê, né, que é um assunto simples. Agora vamos considerar que os juízes atribuíram pesos diferentes a cada nota. Muitas das vezes, a título de criar uma maneira para diferenciar um atleta do outro, é criado pesos sobre essas notas, ou seja, o que é mais importante, né? Por exemplo, aqui no salto sobre cavalo, o peso atribuído foi 3. O peso atribuído à trave foi 2. O peso atribuído ao solo foi 5. Então veja aqui que tem umas que o peso vale mais, onde o atleta vai ter que se dedicar mais. Aqui do solo, o peso vale 5 pontos, né? A trave já não tem um peso tão forte, só é 2. Então, nesse caso, a média das notas da ginástica será calculado dessa maneira, ou seja, cada nota será multiplicada pelo seu peso. Veja que aqui eu tenho a multiplicação da nota 5 multiplicada pelo peso 3
a nota 8 multiplicado pelo peso 2 e a nota 5 multiplicada pelo peso 5. Então é feito esses produtos, depois a soma deles e dividido pela a soma dos pesos, respectivamente, ou seja, nessa ordem. O que significa nessa ordem? Que o 3 é o salto sobre cavalo, o peso 2 é da trave e o peso 5 é do solo. Fazendo aqui essa multiplicação, você vai ter 3 vezes 5, 15, aí depois mais 3 vezes 6, 18, aí depois mais 5 vezes 5, 25. Juntando estes produtos, você vai ter aqui 3 vezes 5, 15, 2 vezes 8 aqui, 16, deixa eu consertar aqui, 2 vezes 8, 16, e 5 vezes 5, 25. Então, juntando, eu tenho aqui 5, e 5, 10, mais 6, 16, vai 1, e 1, mais 1, 2, mais 1, 3, mais 2, 5, dá 56. E 56 dividido por 10, você tem 5,6. A média das notas de Clara na competição foi 5,6. Dizemos que esse 5,6 é a média aritmética ponderada. Veja que a diferença, aquela outra era a média aritmética simples e aqui a média aritmética ponderada dos números 5, 8 e 5, nos quais atribuímos pesos 3, 2 e 5 respectivamente. Respectivamente quer dizer o quê? Que o 3 é do 5, que o 2 é do 8 e que o 5 é da nota 5. E aqui, em resumo, o que fala? A média aritmética ponderada de um conjunto de valores é calculado pela soma dos produtos desses valores por seus respectivos pesos, dividido pela soma dos pesos. Ou seja, resumindo, é você fazer a soma dos produtos envolvendo a nota e o peso e dividir pela soma dos pesos. Aí você vai ter a média aritmética ponderada. Então esse era a explicação desse tópico para vocês e a gente vai estar gravando agora um outro vídeo comentando algumas questões relacionadas com este assunto, ok?